Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao seu Garagem V12, programa do Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Como você já sabe, toda segunda o nosso papo aqui é de primeira. Nesse segundo semestre, estamos aqui estudando dentro da série Os Brutos Também Amam. Nessa série temos estudado a primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando aí sobre todas as facetas do amor, aprendendo o que é e o que não é o amor. E temos aprendido muito. Estamos aqui no nosso terceiro programa e hoje certamente você também aprenderá bastante. Vamos agora para o nosso período de louvor. Daqui a pouco eu volto apresentando o preletor do dia.
e do Senhor direi: Tu és meu Deus, meu Rei, meu escudo, meu libertador. És abrigo, torre forte, meu socorro e proteção. Tu és meu Deus, meu Rei, meu escudo, meu libertador. És abrigo, torre forte, meu socorro e proteção. Só vem de ti. Socorro e proteção só vem de ti. Socorro e proteção só vem de ti. Na noite de hoje nós teremos aqui o pastor Sandro Cruz. Sandro, que é pastor aqui da Igreja Batista Memorial de São Paulo, do Ministério Emanuel, Ministério com Surdos. Talvez você não conheça o Sandro, mas o Sandro está sempre conosco. O Sandro está sempre aqui, interpretando nosso programa através das Libras. E hoje ele estará aqui, falando conosco, falará sobre o amor também. O amor não é invejoso. Quais são as causas dessa inveja? Qual a causa raiz? De onde surge essa inveja, esse ciúme, como é tratado em algumas versões? Certamente você vai aprender muito também. Então, com vocês agora, pastor Sandro Cruz. Uma boa noite ao Ministério V12 e a todos os homens que nos acompanham pelo YouTube. Eu sou o Sandro Cruz, faço parte da equipe ministerial da Igreja Batista Memorial de São Paulo e tenho a responsabilidade de oferecer pastoreio e cuidado da comunidade surda que faz parte dessa igreja. Quero começar agradecendo ao Ricardo, a toda a liderança do Ministério V12 pela confiança, pelo convite e a alegria que eu tenho de fazer parte dessa grande jornada que vocês já iniciaram, falando sobre o amor. O nome da série é Os Brutos Também Amam, e utilizando aqui o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo ele trata sobre os dons espirituais e também sobre a diversidade e a unidade do corpo de Cristo e como o uso desses dons no serviço mútuo, no serviço uns aos outros, abençoa o reino. Mas aí ele para tudo e dedica um capítulo inteiro para falar sobre o amor. Primeiramente, ele está dizendo que o amor, se você tiver o maior dos dons, o melhor dos ministérios, mas se não tiver amor, não adianta nada. E logo em seguida, ele começa a falar sobre as virtudes do amor. Ele começa a falar sobre as características do amor. E aí, o trecho que eu quero ler com você nessa noite está no versículo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. E ele vai dizer assim, tem uma expressão que ele usa, que é: o amor não inveja. Eu estou usando a versão NVI, a nova versão internacional. Então ela diz: o amor não inveja. Algumas versões dizem assim: o amor não arde em ciúmes. É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite. Tanto a inveja quanto o ciúme são sentimentos naturais aos seres humanos, é uma coisa que acontece na nossa vida. Eles são sentimentos diferentes, mas que derivam de uma mesma fonte. A fonte é o medo. Então a inveja é o medo da falta, que te faz olhar para o lado, para aquilo que o outro tem e desejar de maneira forte aquilo que o outro tem. É querer aquilo que é do outro. Enquanto que o ciúmes é um medo de qualquer ameaça que vai roubar aquilo que a gente pensa assim, que é meu, que nos pertence. Então eu tenho medo, eu tenho que proteger, eu tenho que segurar. A Bíblia nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E ela também diz que Deus é amor.
Deus é a fonte de todo amor. E quando Deus está no meu coração e no seu coração, Ele expulsa todo medo. O medo da falta, o medo de perder algo que você acha que possui. A verdadeira característica do amor se opõe ao medo, se opõe à inveja. O amor não inveja, o amor não arde em ciúmes, se opõe, porque o amor é doador. A expressão de amor de Deus pela minha vida e pela sua vida foi entregar Jesus. Ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus expressou o seu amor doando. Jesus entregou a sua vida por amor de mim e por amor a você. Então, o amor não tem nada a ver com essa ideia de reter, de possuir. Ele tem a ver com a ideia de doar, de entregar. Por isso o amor não inveja, o amor não arde em ciúmes. Olhando para isso, eu me lembro da história, a história bíblica, que fala de uma família e que fala de dois irmãos, Caim e Abel. E diz a Bíblia que os dois levaram uma oferta ao Senhor. E é muito claro o texto quando diz que o Senhor Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. E que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Então, a inveja, os ciúmes que ardeu no coração de Caim, talvez mais pelo aborrecimento ao sucesso do seu irmão, do que talvez a tristeza daquilo que ele ofereceu de qualquer maneira a Deus, o levou a matar o seu irmão. Em nome dos ciúmes, existem milhares de casos no Brasil e no mundo, onde o companheiro mata a companheira mata o companheiro, o marido matando a esposa matando o marido, porque se ardeu em ciúmes. Isso não tem nada a ver com amor. O amor tem a ver com a doação. Deus é amor. Ele é a fonte de todo amor. O amor que se doou por nós em Cristo Jesus. Deus é aquele que se voltou para nós, que ofereceu o seu perdão quando nós éramos os seus inimigos. Então, o amor, do ponto de vista bíblico, tem a ver sempre com a doação. Deus nos dá. E os ciúmes e a inveja derivam do medo e tem uma ideia de reter, de possuir, que é oposta ao amor. Como homens, é preciso que a gente pense, examine os nossos corações para entender se esse sentimento de amor está no nosso coração de fato. Ou se é o medo que está nos dirigindo, nos controlando. Será que lá no meu local de trabalho, quando eu vejo alguém sendo promovido e eu não, será que tipo de sentimento que vai ao meu coração? Eu me alegro com a vitória do meu amigo de trabalho ou aquilo me traz uma ideia de injustiça? Parece que era a minha vez e ele passou na minha frente, eu não me alegro, eu fico ali meio no canto, meio chateado. Como que eu me sinto quando eu olho para alguém tendo sucesso? Será que a inveja, esse forte desejo de querer aquilo que é do outro, está no meu coração, está no seu coração? É preciso examinar o nosso coração e colocar a palavra de Deus e esse texto de 1 Coríntios 13 como um parâmetro do nosso amor. É colocar o texto da nossa vida e ver quais são as semelhanças, bem como quais são as diferenças. Porque se está tendo medo, inveja, ciúmes no meu coração e no seu, então isso não é o amor. E Jesus pediu a você e a mim que amássemos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E Ele pediu também que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, é preciso examinar o coração para entender, eu estou amando a Deus, estou amando o próximo, os sentimentos que derivam do medo, como inveja e ciúmes, têm tomado conta do meu coração, como tem sido a minha vida?
E aí, a partir disso, a gente precisa olhar para o aspecto do amor que é contrário a essas coisas, que é contrário à inveja, aos ciúmes, e ele é doador. A exemplo do amor de Deus por mim e por você, o amor tem que ser doador. E como é que a gente aplica isso de maneira prática? A começar nos relacionamentos dentro dos nossos lares. Olhando para nossa esposa, e a Bíblia recomenda, ela diz assim para nós, assim, ela é muito mais que uma recomendação, é uma ordem bíblica. Maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Ou seja, não é só amar, tem um padrão estabelecido que é Cristo. Assim como ele amou a igreja, eu tenho que amar a minha esposa. E aí, o sentimento, essa expressão de amor, tem que ser a doação. Doação da atenção, do tempo, do carinho. É o abrir mão da minha prioridade para atender às necessidades e prioridades da minha esposa. É o tempo de largar o celular, de deixar o trabalho que a gente trouxe para casa e olhar para tua esposa atarefada, correndo para lá e para cá, e se juntar a ela e ajudá-la nas tarefas, e conversar e dar atenção. É tempo de olhar para os nossos filhos e doar da nossa vida, da nossa experiência, da instrução da palavra, para que eles possam crescer não só em estatura, mas em graça e em conhecimento de Cristo Jesus e da sua palavra. Precisamos, talvez, nos doar a um amigo que nesse tempo de dificuldade, de crise, de incertezas, onde as pessoas estão experimentando ansiedade, alguns estão desempregados, outros tiveram diminuição na sua renda, alguns foram infectados com a doença, estão passando dificuldade numa internação, a solidão, gente que está em casa isolada, sofrendo, e talvez nós possamos doar o nosso tempo, a nossa oração, a nossa atenção. Talvez seja o tempo de ligar para alguém, de fazer uma chamada de vídeo, de perguntar como essa pessoa está, com tempo para ouvir ela dizer. Porque é tão comum perguntar tudo bem, e antes que alguém responda, a gente já foi, porque o tempo é curto, as tarefas são muitas. Mas que tal doar um pouco de tempo e perguntar para alguém como você está, mas realmente com a intenção de ouvir aquilo que ele tem para te dizer, de oferecer um tempo de oração, dizer assim, eu posso orar com você, você quer orar comigo? Posso orar por você e orar com você. Isso é doação de tempo, e tempo é vida, é o tempo da sua vida que você está investindo na vida de alguém. Talvez alguém ali, um colega de trabalho, com algumas dificuldades, talvez no próprio trabalho ou no seu próprio crescimento, e alguém que você possa ouvir, que você possa orientar, repartir um pouco da sua experiência, ou talvez até abrir mesmo a sua despensa e repartir aquilo que Deus abençoou para você, para alguém que precisa. Talvez até mesmo no convívio da igreja. Agora a gente está ainda aí nesse problema, nesse tempo de isolamento, de igrejas fechadas, mas aí planejando a abertura. Então é tempo de convivência. Porque mesmo que a gente não esteja lá no local de cultos, nós continuamos sendo igreja, cuidando de pessoas, oferecendo o nosso tempo, oferecendo a nossa atenção. Então você pode também, no convívio entre os irmãos, ser aquele que doa o seu tempo, que doa o seu amor, que doa o seu coração. A Bíblia nos diz que nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns para com os outros. Então, que a gente tenha realmente um amor visível, que ele se materialize na doação, na expressão de dar ao outro a prioridade, de parar tudo e dar atenção a alguém, de caminhar com esse alguém. Então, que nós homens, nessa noite, possamos examinar os nossos corações, nos colocar diante de Deus, para que Ele afaste do nosso coração todo medo que nos leve a ciúmes ou inveja, e que a gente possa se aperfeiçoar no amor de Deus, que é um amor doador, um amor que se entregou e que nos ensina a cada dia a nos doar ao outro. O desejo do meu coração é que hoje, durante o bate-papo de vocês aí nos grupos de processamento, Deus derrame graça e fale aos corações
nas experiências que vocês vão trocar sobre esse aspecto, essa virtude do amor, que se opõe à inveja e aos ciúmes e se coloca como doador. Que Deus te abençoe. E você, conseguiu aprender hoje quais são as causas da inveja, as causas do ciúme, e como você pode reverter isso e se blindar desse tipo de sentimento, de pensamento? Eu aprendi bastante. Muito obrigado, pastor Sandro. Muito bom tê-lo aqui conosco, dessa vez, falando aqui para nós. Muito obrigado. Como nós sempre falamos, nós, após a mensagem, partimos aqui para um processamento em grupos. Esses grupos se encontram remotamente. Eu gostaria de te incentivar a estar conosco. É simples. Basta você escanear aqui o QR Code, né? Você pode se inscrever em um desses grupos. Na próxima semana você já estará conosco, e esses grupos têm sido o ponto alto do dia, onde ali nós partilhamos e processamos, oramos uns pelos outros, e tem sido muito bom. Venha com a gente, vai ser muito bom tê-lo conosco. Como nós sempre terminamos o nosso programa aqui com essa palavra de incentivo e esse chamamento: seja homem, seja corajoso.